Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Discipuladora Online da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Nesta disciplina, estamos estudando a pessoa e a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Chamamos essa aula de Quem é Cristo? Nela, nós estudamos a Cristologia, doutrina sobre a pessoa e a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos na nossa terceira aula. Você já deve ter assistido a primeira e a segunda aulas que vieram antes, e você sabe muito bem que nós estamos trabalhando a Cristologia histórica. Talvez a gente perca de vista a razão de nós voltarmos tantos anos atrás e avaliarmos essa doutrina à luz daquele pensamento ou daqueles pensamentos dos nossos pais, dos pais da igreja, do período dos grandes concílios ecumênicos, tudo isso nós já vimos até aqui. E então quero relembrar você o porquê nós estamos estudando quem é Cristo, porquê nós estamos perseguindo as respostas a essa pergunta. Falamos na primeira aula, quem é Jesus e qual o significado da sua morte? Essa pergunta, que tem recebido diversas respostas no decorrer da história, ela é a pergunta fundamental para todos nós cristãos. A pessoa de Jesus e o porquê ele morreu na cruz do Calvário são os pilares da nossa fé. É o fundamento, o alicerce de tudo aquilo que nós cremos e porquê nós somos igreja de Cristo Jesus. Então, procurando responder essas perguntas, muitos tentaram oferecer respostas. Mas é fundamental que nós sempre voltemos à Sagrada Escritura. E assim como fizemos no início, eu quero relembrar você. Quem é Jesus? Qual é o significado da sua morte? Lemos na primeira aula e eu quero reler para você nesse momento. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 13 a 16. Essa passagem tem muito a nos ensinar. É um trecho muito curto, lemos em alguns segundos. Mas ao pensar nessa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E a segunda pergunta, quem vocês acham que eu sou? Logo se destaca a grande resposta de Pedro, Simão Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De fato, essa afirmação, essa confissão de fé, ela continua sendo o fundamento de tudo aquilo que nós cremos enquanto igreja cristã. Quem é Jesus? O Cristo, o ungido, o Messias, Filho de Deus, aquele que foi enviado para a nossa salvação, sendo Ele mesmo o próprio Deus. Queridos, temos visto como essa afirmação tem sido interpretada no decorrer da história. Temos visto como muitos conflitos surgiram ao redor da doutrina sobre a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Mas a nossa fé nunca pode se desviar desse foco, dessa afirmação fundamental. Tu és Jesus Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Temos caminhado na cristologia histórica e vimos até a aula passada o período dos grandes concílios ecumênicos, concluindo então com o concílio de Calcedônia e a sua definição, a famosa definição de Calcedônia. Mas a história da igreja não para por aí, pelo contrário, ela prossegue e continua no decorrer de muitos séculos depois desse período. Ela avança então para a Idade Média, a tão famosa e falada Idade Média, mas também tão mal compreendida por muitos. Esse período é um período conhecido como o grande crescimento do poder da igreja. A grande marca deste período é o avanço e a consolidação do poder da Igreja Católica sobre toda a Europa, se mostrando então como a grande força política, não apenas religiosa, mas política,
daquela época. No entanto, nós precisamos nos lembrar que, ainda que a igreja tenha buscado muitas coisas que o Senhor não havia determinado, como o poderio político, o conquistar territórios, o formar exércitos, é fundamental lembrarmos que durante o período da Idade Média, o trabalho teológico e a reflexão teológica prosseguiram. Não acabou ali no período do Concílio de Calcedônia, e tudo aquilo que veio depois, então, foram apenas trevas, como alguns tentam dizer. Pelo contrário, a Igreja Católica, ainda que tenha extrapolado os limites de uma entidade religiosa e se tornado, então, uma grande força, uma grande potência política para aquele período, ela continuou tendo no seu seio inúmeras pessoas que prosseguiram com a reflexão teológica, não apenas sobre a pessoa de Jesus, mas sobre os diversos temas da teologia cristã. Ao pensar, então, no período da Idade Média, nós precisamos destacar algumas informações importantes. Primeiro, a definição de Calcedônia, aquela que nós estudamos na última aula, aquela que consolidou, então, a cristologia ortodoxa, continuou sendo o padrão, o modelo da cristologia correta. Aquela definição, e precisamos lembrar que ela dizia que Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que Jesus não tinha duas pessoas habitando numa casca humana, mas ele, de fato, tem toda a natureza humana, ele tem toda a natureza divina. Essas naturezas não formam um terceiro tipo de natureza, mas elas estão profundamente unidas. E a união dessas duas naturezas numa única pessoa é, então, aquela cristologia defendida pela Igreja Cristã Ortodoxa até hoje. É a cristologia que nós defendemos, é a cristologia que boa parte das diversas igrejas, das diversas denominações também tem defendido. É fundamental entendermos isso porque, ao entrar na Idade Média, muitos foram os conflitos teológicos. Contudo, a cristologia ela continuou seguindo o modelo da definição de Calcedônia. Ainda que, do aspecto prático, ao contemplar, por exemplo, as grandes catedrais construídas na Idade Média, ao contemplar a arte religiosa, a arte cristã produzida nesse período, nós precisamos destacar que a ênfase foi na pessoa de Jesus enquanto Deus. Surgem, então, essas imagens com o Cristo revestido de luz, com auréolas, cercado de anjos. Destaca-se o seu poderio milagroso, destaca-se os seus grandes feitos sobrenaturais, e tudo isso é verdadeiro. No entanto, essa ênfase fez com que, em alguns momentos, a verdade acerca da humanidade de Jesus ficasse em segundo plano. Ela continuou sendo afirmada doutrinariamente, as pessoas continuavam reconhecendo que criam em Cristo Jesus, sendo totalmente humano e totalmente divino, contudo, na prática, a igreja enfatizou muito mais a divindade de Jesus em detrimento da sua humanidade. Chegamos, então, ao ocaso desse período da Idade Média, ao término desse período. A Igreja Católica passou por diversas crises, terríveis crises profundas, crises de natureza moral, crises de natureza financeira, crises de natureza de conflitos bélicos, e ao final já desse período, a Igreja sequer conseguiu ter um papa só de cada vez. Foi o período chamado como cativeiro babilônico da Igreja, na qual havia então um papa na cidade de Avignon e outro papa na cidade de Roma. Em alguns momentos, inclusive nesse período, a Igreja chegou a ter 3 papas simultaneamente, 3 pessoas que se afirmavam serem os legítimos herdeiros do trono de Pedro. E isso é algo que gerou inúmeras insatisfações e inúmeros movimentos que tinham ares reformistas, que buscavam, então, trazer à igreja uma nova perspectiva. Esses movimentos começaram ainda no final da Idade Média,
Contudo, eles nunca tiveram força política para permanecer e para prosseguir. No início do século XVI, então, na virada da Idade Média para a Era Moderna, nós vemos então a coisa mudar de figura. Porque os teólogos e lideranças que tinham o propósito de reformar a igreja, de fazer com que a igreja retornasse aos princípios da Sagrada Escritura, encontraram em alguns lugares da Europa apoio também de lideranças políticas, como foi o caso de Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano e também doutor e professor de teologia na cidade de Wittenberg, onde hoje é o país que nós chamamos de Alemanha. Ali naquele lugar, ele redescobriu a fé cristã, não porque ele reinventou a fé cristã, mas simplesmente porque ele voltou às Escrituras. E na leitura da carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu há tanto tempo atrás e que estava acessível a qualquer membro, qualquer sacerdote da igreja daquela época, Martinho Lutero redescobriu a verdade essencial do Evangelho, que o justo viverá pela sua fé. A partir daí, então, ele desenvolveu um projeto de reforma da igreja. Sua intenção inicial não era se separar da Igreja Católica, mas reformar a igreja. Contudo, o Papa de sua época o expulsou da igreja. E tendo feito isso, Martinho Lutero, então, necessitou prosseguir o seu processo de reforma da igreja com o apoio das lideranças políticas da sua localidade. Ele, então, desenvolveu todo um sistema doutrinário ao redor da doutrina da justificação pela fé, alicerçado na Escritura e rejeitando, então, a autoridade do magistério católico romano, reconhecendo que a autoridade da Igreja residia somente sobre a Escritura. A partir daí, então, vários outros movimentos reformadores surgem na Europa. Na Suíça, num primeiro momento em Zurique, mas também posteriormente em Genebra, onde trabalhou o grande reformador, célebre reformador João Calvino. Também na Inglaterra, primeiro por iniciativa de uma manobra política do rei Henrique VIII, mas que depois essa reforma foi progredindo e avançando, tendo ali naquele país o estabelecimento da Igreja Anglicana, da Igreja da Inglaterra, e dentro da Igreja da Inglaterra surgem, por exemplo, os movimentos puritanos, com presbiterianos, congregacionais, batistas. Algum tempo depois surge também de dentro da Igreja da Inglaterra os metodistas. Esse movimento da reforma, então, é o movimento que dá origem às nossas denominações modernas. Se hoje estamos aqui, é porque a reforma aconteceu lá no século XVI. Muitas são as discussões acerca de como se deu esse processo histórico na reforma protestante. Nossa ênfase aqui, contudo, é destacar aquilo que a reforma protestante falou acerca da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, é fundamental dizer que os reformadores ativeram-se à Calcedônia, formulando as bases das grandes confissões dos séculos XVI e XVII. O que significa isso? Significa, meus irmãos, que a confissão de Calcedônia, ou a definição de Calcedônia, continuou sendo o padrão da cristologia correta também para os reformadores. Eles não vieram para criar uma outra igreja ou para definir outras doutrinas, não. Pelo contrário, eles vieram para reafirmar as doutrinas bíblicas. E como nós já vimos, o propósito dos primeiros concílios cristológicos foi exatamente a reafirmação das verdades bíblicas acerca da pessoa e da obra do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver, e faremos isso agora, alguns exemplos de como as grandes confissões reformadas que surgiram no final do século XVI e também no século XVII contribuíram para que as igrejas evangélicas continuassem crendo no padrão da cristologia conforme os concílios ecumênicos da antiguidade. Em primeiro lugar, leremos aqui um trecho do Catecismo Menor de Lutero, capítulo 2,
na pergunta de número 2. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus gerado do Pai desde a eternidade e também verdadeiro ser humano nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Sobre isso, o que nós podemos destacar de forma muito clara? Que aqui Lutero reafirma aquilo que os concílios já haviam dito. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele que nasceu de uma virgem pela operação do Espírito Santo, ele possui em si tanto a natureza divina, em sua plenitude, quanto a natureza humana, também em sua plenitude. Vamos ler outra citação também do período da Reforma. Ensina-nos, além disso, que Deus, Filho, se fez homem, nascido da pura Virgem Maria, e que as duas naturezas, a divina e a humana, inseparavelmente unidas em uma única pessoa, são um só Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que verdadeiramente nasceu, padeceu, foi crucificado, morreu e foi sepultado, a fim de ser oblação não só pelo pecado hereditário, mas ainda por todos os outros pecados, e para aplacar a ira de Deus. Onde nós encontramos essa afirmação? Na Confissão de Fé de Augsburg, no seu artigo de número 3. Veja então que a tradição luterana, ela faz questão de reafirmar a fé de Calcedônia, a fé do Concílio de Nicéia. Então, nós entendemos como evangélicos, aqui nesse exemplo, as confissões luteranas, mas veremos outros exemplos, que a cristologia ortodoxa para nós evangélicos também é a cristologia definida nos grandes concílios ecumênicos de Nicéia até o concílio de Calcedônia. Vamos ler mais alguns exemplos? Confissão de Fé de Westminster, capítulo 8º, parágrafo 2. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, um único mediador entre Deus e o homem. A Confissão de Westminster, que é a confissão padrão das igrejas reformadas, aqui no Brasil sendo representadas sobretudo pela Igreja Presbiteriana, ela faz questão de retomar cada um dos pontos dos concílios ecumênicos da Antiguidade. Cristo Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Sua natureza divina em nada difere da natureza do Pai ou do Espírito. É verdadeira divindade. Ele nasceu em pureza, viveu em pureza e morreu puro. Afinal de contas, desde a sua concepção, ele estava imaculado em relação a qualquer pecado, tendo ele nascido de uma virgem, a Virgem Maria. Vemos também que as duas naturezas estão unidas, porém elas não formam duas pessoas em um único corpo. Pelo contrário, é uma única pessoa, um único Cristo, que reúne em si tanto a natureza humana quanto a natureza divina. Vamos ver mais um exemplo? O Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade Santa, sendo o próprio Deus eterno e resplendor da glória do Pai, da mesma essência e igual ao Pai, ele fez o mundo, sustém e governa todas as coisas que criou. Quando veio a plenitude do tempo, ele tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns. Porém,
sem pecado. E foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, pois o Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. Foi nascido de mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, segundo previam as Escrituras. Desse modo, duas naturezas completas, perfeitas e distintas foram inseparavelmente unidas em uma única pessoa, sem conversão, composição ou confusão. E essa pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. No entanto, um só Cristo, um único mediador entre Deus e os homens. Esta citação, que vem da Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, a principal confissão de fé dos batistas particulares, ela repete muito dos elementos de Westminster, ela reconstrói um pouquinho o mesmo período conforme a Confissão de Westminster, mas é fundamental nós percebermos dentro da nossa própria tradição batista que os elementos fundamentais da cristologia dos concílios ecumênicos, ela é mantida. Não apenas nas declarações luteranas ou nas declarações presbiterianas, mas também na nossa tradição de fé. Enquanto batistas, nós reafirmamos e continuaremos a afirmar que Cristo Jesus é perfeito Deus, perfeito homem, que ele une em si, numa única pessoa, a natureza humana e a natureza divina. O último período que estudaremos nesse nosso breve estudo sobre a cristologia histórica compreende do período da Reforma até os nossos dias. Nesse período em diante, sobretudo após a composição das grandes confissões de fé, nós vemos diversos ataques surgindo contra a cristologia histórica, contra a cristologia ortodoxa defendida pela Igreja durante todos esses séculos. Ainda nos dias dos reformadores e também dos seus sucessores, levantaram-se algumas pessoas questionando e tentando retomar algumas das heresias antigas, alguns dos conceitos que antes eram afirmados ainda no período dos concílios, como arianismo, como nestorianismo, como socianismo e outros erros. Gradativamente, a cristologia ortodoxa foi sendo abandonada e antigas heresias foram sendo novamente aceitas em nome de uma abordagem mais racional das Escrituras. A partir do Iluminismo, com o surgimento da chamada teologia liberal, o conceito de divindade de Jesus, pelo menos como a Escritura ensina e como foi reafirmado pelos grandes concílios ecumênicos, foi sendo abandonada em muitos círculos, sobretudo acadêmicos, mas também chegando a atingir grandes denominações históricas. Essas ideias foram abrindo brecha para que dentro das igrejas diversos ensinos errados acerca da pessoa e da obra de Jesus fossem sendo aceitos. É interessante notar que um crente comum hoje, ao ser questionado sobre esse tema, normalmente ele tem uma resposta muito rasa a dar. Ou então ele se confunde e acaba fazendo algum tipo de afirmação que mais se assemelha com o modalismo, aquela ideia de que Deus cada hora se apresenta de uma maneira, do que com a verdade bíblica acerca da Trindade e, em especial aqui para o nosso estudo, acerca da pessoa de Cristo Jesus. É interessante nós entendermos esse desenvolvimento para que nos nossos dias fiquemos alertas, fiquemos atentos. Afinal de contas, os erros e as heresias estão ao nosso redor e nós precisamos sempre voltar às Escrituras. E a partir das Escrituras, reafirmar a tradição que os nossos pais legaram e que nós pudemos dar uma pincelada durante essas semanas. Nós chegamos então ao final do nosso estudo de cristologia histórica e agora entraremos no nosso estudo de cristologia bíblica. Então, terminamos por aqui essa aula e eu aguardo você. Até lá!